hora de vida e saúde na sua tela. A gente tá aqui, olha, ajeitando tudo para você, para que você aproveite mais esta quarta-feira da saúde mental aqui com a gente. Vem para cá. Hoje a gente vai falar de um tema que vai mexer com você, pode mexer com a sua família, pode mexer com o seu passado, mas nós queremos que mexa muito com o seu presente, com o seu futuro. Com certeza. Vem pra cá que hoje a gente vai falar sobre saúde mental. Conosco temos aqui o especialista em relacionamentos, teólogo, pastor Marco Lamarques. Bem-vindo ao Vida e Saúde. Tudo bem, Peru? Tudo bem. Bom voltar aqui, viu? Prazer em tê-lo aqui. Temos também a psicóloga Gabriele Chaves. Como que você tá, Gabi? Estou bem, Peru. E você? Animada para falar sobre esse assunto? Animada. Esse é um bom assunto. Não contei pra ninguém, não contei pra você ainda qual é esse assunto, mas eu quero te contar agora. Vem pra cá, nós vamos falar sobre a mágoa acumulada. Será que tem alguma coisa te incomodando aí? E eu quero convidar você para refletir neste primeiro momento, porque às vezes nós sentimos muitas coisas, inclusive sintomas físicos, sintomas emocionais, em que, na verdade, são fruto ou são apenas uma ramificação de algo que está mais na origem lá, uma mágoa que talvez não foi resolvida, alguém te machucou. Alguém fez você ficar aí com esse semblante talvez mais caidinho? Será que isso não está prejudicando a sua saúde emocional? É o que a gente conversa no programa de hoje. Então, fica aqui ligadinho. A gente vai conversar com os nossos especialistas, mas você também pode conversar com a gente sempre, tá? Sabe como? Você pode mandar sua pergunta, sua dúvida, que nós vamos trazer aqui a oportunidade de serem respondidas pelo pastor Marco e também pela doutora Gabriele. Você topa? Então só vem com a gente. Eu começo esse programa trazendo aqui, vocês já sabem, uma reflexão sempre da Palavra de Deus. A de hoje está no Devocional Tim, Incrível Jesus. A gente não tem trazido com muita frequência esse aqui, mas os textos são igualmente bons. Hoje, Gênesis 1:31, gente. Então, Deus olhou para tudo o que havia feito e viu que era muito bom. E como é gostoso quando a gente faz um bolo, né, Gabi? Pastor, quando o senhor prega ou quando o senhor aconselha alguém, a pessoa fala, olha, foi muito boa a sua palavra. É bom ser reconhecido, né? É gratificante, né? É gostoso. E aqui a palavra de Deus está dizendo que Ele, ao criar esse nosso planeta, ao criar o ser humano também, Ele percebeu e reconheceu que tudo que Ele havia feito era muito bom. Isso significa que a gente também precisa parar para olhar as coisas boas da nossa vida, para olhar as nossas conquistas e valorizá-las. Quero convidar você para fazer isso hoje, à medida que reflete com a gente no programa aqui, que vai tratar sobre mágoa acumulada. Em 30 segundos, Vida e Saúde está de volta. Vida e Saúde começando, falando de um assunto necessário nesse programa, mágoa acumulada. Talvez você tenha, mas não esteja aí conectando alguma coisa que não está indo bem na sua vida a esse evento ou a essa situação que aconteceu recentemente ou há muito tempo atrás, mas que está trazendo prejuízos para você. E eu quero saber se você é uma pessoa que guarda mágoa. Conta pra gente. É fácil te mexer com você nesse aspecto? Tem gente que faz piada, mas não gosta de receber piada. Isso é verdade. Guarda mágoa? Fácil? Conta pra gente, usa o nosso QR Code aí. Tá chegando na sua telinha. Ele, apontando a câmera do seu celular aqui para ele, você acessa o WhatsApp do programa, do Vida e Saúde. Mas você também pode digitar, vai lá, 12 98266 0004 e eu estou esperando a sua resposta. E antes de perguntar aqui para o pastor Marco, para a doutora Gabriele, eu quero ouvir as pessoas. Nossa querida repórter foi para as ruas, a Dalila, e ela foi descobrir se as pessoas guardam rancor ou perdoam facilmente. Vamos ouvir.
Não adianta você querer conversar comigo, não quero ouvir mais nada do que você tem a dizer. Eu só te digo uma coisa, você morreu pra mim, tá? O que você fez não tem perdão, então segue a tua vida que eu vou seguir a minha. Que situação complicada, né? Mas eu já te adianto que isso foi só uma simulação, tá bom? Não estava falando com uma pessoa de verdade. E essa simulação representou muito bem o que significa a mágoa. Muitas vezes, alguém que a gente ama nos machuca e a gente fica guardando os sentimentos ruins por aquela pessoa, às vezes até por anos. Você é uma pessoa que costuma guardar mágoa? Bom, eu vim até aqui conversar com algumas pessoas e descobrir o que elas pensam sobre esse assunto. E você? Vem comigo. Fabrício, me responde. Você é uma pessoa que costuma guardar mágoa? Não, de maneira geral, não. Não, Por quê? eu posso sofrer no momento, mas eu não guardo mágoa, porque eu acho que faz mal pra mim. Acho que não vale a pena, né? Até porque tem um ditado que diz que é como se a gente tomasse um veneno esperando que outra pessoa passe mal. E quando a gente guarda mágoa, é isso que acontece com a gente. A gente passa mal ao invés de outra pessoa. Já com a minha idade, com a maturidade, a gente aprende a lidar com certos aborrecimentos da vida, né? Inclusive a mágoa. Mas antes, então, quando você não tinha essa maturidade, você já... Houve um tempo que você já guardou mágoa de alguém? Ah, já guardei. Você fica sem falar, você ignora a pessoa, muitas vezes até briga, né? Vem alguma discussão devido a essa mágoa. E eu acho que não vale a pena ficar guardando mágoa, orgulho. Isso incomoda a gente, adoece. Eu acredito que adoece. Pra você, o que é guardar mágoa de alguém? Eu acredito que é ficar criando um sentimento ruim contra outra pessoa e continuar nutrindo isso durante o tempo. Então, acredito que é isso. Guardar mágoa de alguém? Talvez seria a pessoa fazer algo que te ofendeu e você ficar com aquilo guardado pra si por um longo tempo. Sentir raiva e não querer olhar pra pessoa, não resolver algum sentimento oriundo de alguma situação desagradável. Quando você espera muito das pessoas e de repente ela toma uma atitude que te deixa triste, né? E aí, de vez de você conversar, expor o que está acontecendo, você se cala, se fecha. Depende do grau, né? Depende do grau da situação. Mas geralmente eu fico mais na minha mesmo, ou dependendo da situação, acaba entrando meio que num confronto, né? Digamos, naquele momento. Depende do nível, né? Pra você, quando alguém te machuca, como que geralmente você lida com isso? Eu acho que eu passei por um período de amadurecimento emocional também, né? Antes eu ficava com muita raiva, eu chorava, eu ficava muito nervosa e hoje eu tento resolver. Lógico que depende da situação, algumas situações a gente não consegue nem conversar, né? A resolução é mais através da introspecção, mas eu tento processar o sentimento e me afastar dele, para não ficar repetindo aquela dor e aquela sensação de que algo deu errado. Todo mundo fica chateado, acho que de início, mas procurar lembrar dos bons momentos com essa pessoa, quanto ela já foi legal, e procurar ver as qualidades ao invés dos defeitos. Acho que ajuda nesse sentido. Eu tento conversar com a pessoa. Eu acho que a comunicação é a melhor forma de você ficar bem e, se a pessoa tiver alguma coisa a teu respeito, esclarecer naquele momento. Gente, eu gostei de ouvir várias dessas respostas aí, um tanto quanto maduras. Muita gente que de repente lidou diferente no passado com uma mágoa está lidando agora de uma maneira mais assim assertiva, mas tem aprendizado e isso é muito bom. Mas eu acho que antes de começar a entender aqui como resolver o problema da mágoa acumulada, eu gostaria de ouvir, doutora Gabriele, o que é a mágoa, a definição e como que essa mágoa ela pode se manifestar. Bom, a mágoa, na verdade, é um sentimento negativo em relação a outra pessoa. Então, o que acontece? Frente a uma situação, todo relacionamento ele é feito a partir de expectativas.
Então, mesmo que você ache que você não cria grandes expectativas, a gente até já conversou sobre isso aqui no programa, todo relacionamento ele tem expectativas, você cria expectativas em relação a isso. Quando você se frustra, qual é o resultado? Você sente raiva. Essa é uma reação que ela pode ser automática, então é uma emoção. A partir de uma situação, você vai pensar sobre aquela situação e aquele pensamento gera essa emoção, a raiva, a frustração, enfim. Quando você não elabora isso, quando você não elabora essa raiva, esse sentimento, essa emoção negativa, ela se transforma em uma mágoa. Então, é quando você rumina. A gente costuma associar a mágoa com ressentimento. Então, é como se fosse um ressentimento, literalmente. Você fica ressentindo aquilo, você fica ruminando aquele pensamento referente a outra pessoa. Exato. Eu me apego àquilo que não deu certo. Agora, tem diferença entre sentimento, entre a emoção, não é não, pastor? E só acrescentando o que a Gabriele falou, eu andei dando uma gugada e entrei lá no Oxford para ver o que a língua portuguesa tem fora do consultório, fora do divã. E é interessante que, por exemplo, o Oxford fala assim que a mágoa é um desgosto recolhido. E outros conceitos falam que todos eles associam ressentimento e amargura. Então, é justamente o que você falou. Sim. O próprio conceito na língua portuguesa de mágoa, ele traz algo que eu acumulo, que eu potencializo. E não é algo bom, porque ressentimento é você ficar repetindo uma coisa. E a própria amargura, eu não gosto de beber algo amargo. Mesmo que, eu me lembro que a minha mãe, quando dava remédio para mim amarga, dizia assim, o que amarga, ela tinha um ditado para, não sei se você escutou essa, o que é amargo cura e o que aperta segura. Como se isso fosse resolver o problema. Sim. Mas assim, nem comer negócio amargo, nem que seja remédio. Agora imagina você acumular aquele sentimento com você, Sim. né? E aí vai alimentando. E aí você falou sobre a questão do sentimento. A mágoa, será que é um sentimento? Ela é voluntária ou ela é espontânea, né? Porque a emoção é espontânea. Sim. Né, doutora? Isso. É assim, a partir da situação, como eu expliquei, a partir do pensamento ou da interpretação que você tem. Porque Vamos dar um um exemplo. exemplo. Eu e você podemos estar frente à mesma situação. Então, não sei, uma viagem. Um exemplo, uma viagem. Então, nós duas vamos viajar juntas, ou nós três aqui, vamos viajar juntos pela primeira vez para a Argentina. É a mesma situação, vamos fazer a mesma viagem, o mesmo voo, no mesmo horário, ok. Eu posso pensar, nossa, está muito em cima, não vou conseguir preparar nada, e aí isso me gera emoções, ansiedade, às vezes eu fico desesperada, reações físicas, e qual é o meu comportamento? Acelero. Você pode pensar, nossa, que grande oportunidade. É agora, mas tudo bem, não tem problema, eu posso levar pouca coisa. Qual que é a sua emoção? Você vai ficar mais motivada, vai ficar mais feliz e vai ficar relaxada. Entende? Como a mesma situação, a partir do que você pensa, gera emoções. Então, vamos lá. Eu crio uma expectativa em relação a uma pessoa, ao comportamento de alguém. E essa pessoa me decepciona, eu fico com raiva dessa pessoa por algum motivo. Isso é instantâneo. Aconteceu, eu pensei, a emoção vem. Emoção espontânea. Agora, eu alimentar aquele pensamento, eu alimentar aquela frustração, aí eu construo esse sentimento de mágoa. É quando eu não resolvo a minha emoção negativa em relação a outra pessoa. Mas parece que tem pessoas que têm uma tendência maior a alimentar essa emoção. Elas são mais sensíveis. Vamos combinar. Tem pessoas que são mais... E assim, elas criam maiores expectativas, Teru. Por exemplo, a formação que ela teve na casa dela, por exemplo, todo mundo tem sentado à mesa, comer sem falar, sem fazer barulho, um silêncio, só comida. E ele vai para o ambiente, por exemplo, do escritório, da empresa, todo mundo come, fala alto, tudo. A expectativa dele, tudo num exemplo bem superficial, mas ali é que as pessoas façam silêncio na hora da comida. Isso não existe. Mas ele vai sofrer com isso. Eu entrei num ônibus, esses tempos atrás, eu estava numa viagem, e no ônibus, né? Todo mundo lá dentro do ônibus. E um camarada do meu lado com o celular, escutando o vídeo no som do celular. Sem fone. Falei, eu não aguento 45 minutos com esse cara. E umas coisas assim, sem nexo. Sim. Aí veio uma raiva naquela hora. Eu pensei, Marco, calma, vamos pensar, concentração. Falei assim, agora, isso que você falou, eu posso alimentar essa raiva e
me tornar um sentimento amargurado, um ressentimento. Eu vou ficar com raiva desse cara daqui até... Aí vai virar... Aí o que eu fiz? Eu disse, não, vou colocar meu fone de ouvido e vou escutar uma boa música. E nem ouvi o que o cara, se bem que ele estava com o volume bem alto, esqueceu que todo mundo ali também está no ônibus e ninguém quer ouvir o vídeo dele. A mesma coisa que ele. Mas se você... Inclusive a Bíblia fala, em Efésios capítulo 4, versos 26 e 27, irai-vos e não pequei. A ira é uma emoção, ela é espontânea, mas quando que eu peco, quando que eu torno um pecado a ira? Quando eu alimento aquele ressentimento, quando eu potencializo aquilo e eu fico remoendo aquilo. Isso é uma coisa. Eu não estou justificando, não estou alimentando, eu não estava apoiando o que o camarada estava fazendo do meu lado, nem estava dizendo que legal que você está com esse som a todo vapor num ônibus aí. Não, eu não gostei daquilo, mas o que eu vou fazer? Eu vou ficar amargurado com aquilo? Não, eu peguei a minha raiva, que foi a emoção, e eu administrei a meu favor. Então, por isso que Deus diz, irai-vos e não pequeis. Agora, vamos tentar entender um pouquinho mais sobre essa tal da mágoa, mágoa emocional. Quais são as causas mais comuns, gente? Por que algumas pessoas têm, parece que essa tendência é mais aflorada, Gabi? Bom, como o pastor estava falando, vem muito da criação, da sua personalidade, do seu temperamento, que nós já nascemos com o nosso temperamento. É também como ela lida com as situações. Então, ela aprendeu a lidar de uma forma com frustração. Normalmente, a mágoa ela é a partir de um relacionamento que foi frustrado, de alguma situação no relacionamento que foi frustrado. E esse é o mais comum. Ok. Mas também, claro, a gente não pode descartar que questões de negligência, questões de abuso, que são situações mais delicadas, mais profundas, elas também podem gerar mágoas mais profundas. Tá. Então, é a minha forma de ver o mundo. Eu aprendi a lidar assim com as situações, dessa maneira, e isso faz com que eu, mais frequentemente, acumule essa mágoa. Acumule no sentido de, realmente, tudo que você faz agora... Acabou. Nossa, você não fez nada para outra pessoa, mas para mim isso foi uma grande coisa. Acabou, qualquer coisa que você faz já é. A gente meio que arranja uma lente de aumento para os defeitos da outra pessoa e uma lente que diminui todas as qualidades. Porque todos nós temos, gente. Sim. Todos nós temos coisas muito bacanas e coisas que a gente precisa melhorar, defeitos, né? Mas olha só, a Francineide apareceu aqui no Vida e Saúde e eu quero deixar ela falar agora com a gente. Põe na tela, Francineide. Eu não sou de guardar mágoa, mas não quero papo com a pessoa depois. Obrigada, Francineide, pela sua interação. Vamos trazer aqui, olha, uma simulação aqui, Francineide. De repente, eu não sei se foi o que aconteceu com você, mas não é fácil aguentar, não é fácil ouvir crítica, ouvir alguém menosprezando, diminuindo a gente. E a gente está vendo aí que a pessoa que está ouvindo as poucas e boas, ela não está com uma carinha nada feliz. Sim. Tem gente que parece que tem um muro, uma fortaleza, né? Agora, depois que aquela pessoa foi embora, ela fica o quê? Lembrando, sentindo novamente. Quer dizer, até certo ponto, esse momento aí é importante, porque a gente precisa digerir o assunto, analisar friamente. Não, isso é fato. Não, isso não é fato. E aí depois podem gerar outros sentimentos que a gente vai ver aqui. Aguenta aí, segura aí que a gente vai mostrar algum desses sentimentos. Mas é importante analisar, não é não? Sim. Eu entendo o que ela falou no seguinte, eu vou colocar limites aqui. E ok, limites precisam ser colocados. São saudáveis, São saudáveis. Se a pessoa está fazendo algo que eu não gosto ou está fazendo algo mais grave como um abuso, uma negligência, obviamente eu vou colocar um limite. Mas eu também pensar que a todo momento em que eu me decepcionar, eu vou excluir aquela pessoa da minha vida, infelizmente eu acabarei sem nenhum relacionamento. E lembrando que eu vou ser cancelada também, porque outras pessoas farão isso comigo. Exatamente. E eu vou viver um constante estresse, né? Sim. Porque eu não vou encontrar um mundo perfeito, de pessoas perfeitas. A Bíblia fala, à medida com que medidos, vocês serão medidos. Então, eu preciso levar isso em consideração. Então, é esse equilíbrio entre o limite saudável e você entender que as pessoas, elas também vão te frustrar. Você aprender a lidar com isso para ele não se transformar em mágoa, né? Peru tem um exemplo na Bíblia muito legal. Em Gênesis conta a história de José, que foi aquele moço, filho de Jacó, que os irmãos o traíram e o venderam como escravo, de uma maneira humilhante e até arriscando a vida dele, porque ele foi para um país no Egito, ele era um escravo, ele foi vendido como escravo, quase perdeu a vida, foi preso
E depois ele se tornou um grande homem, se tornou o segundo homem no governo do Egito, que era o governador, depois do faraó, ele que mandava. Enfim, você sabe da história. Aí em Gênesis 50, fala que depois que o pai dele morreu, Jacó morreu, os irmãos já estavam no Egito, agora Jacó não estava mais... Já tinha passado aquele episódio de reencontro. Sim, já tinham se encontrado, vieram da terra de Canaã para lá, foram morar lá, e José era o cara que mandava em tudo. Depois do faraó, ele decidia até, podia mandar matar. Aí o pai deles morreu. Aí ficaram os irmãos que venderam José e José. Aí eles disseram, olha José, inventaram uma mentira. O pai disse que não é para você fazer mal para a gente. José, para. José chorou e falou assim, gente, para um pouquinho. E José fala uma frase que eu nunca esqueci, eu uso na minha vida, sobre essa questão de lidar com pessoa tóxica e pessoa que nos faz o mal. Ele diz assim, vocês intentaram mal contra mim, mas Deus transformou em bênção. Então, eu não vou fazer o mal para vocês, eu vou cuidar de vocês e dos filhos de vocês, e foi o que ele fez. Só que aqui tem uma lição para nós. José não passou a mão na cabeça dos irmãos e disse assim, olha, não, beleza, tá legal. Não, eu fiquei longe do meu pai, fiquei na cadeia, eu fui humilhado, quase perdi minha vida, vocês arriscaram. Então, o que vocês fizeram não foi nada legal e foi muito errado, mas Deus transformou em bênção. Então, amiga, é o seguinte, aquele camarada lá do ônibus, eu não ia arranjar uma confusão dentro do ônibus com ele. A melhor coisa era eu ficar no meu canto e tentar amenizar. Mas existem situações que você precisa, às vezes, falar para a pessoa que aquilo que ela está fazendo... Pontuar. Olha, amigo, você não é legal. Toda vez que você conversa comigo, você me deprecia, você faz piadas de mim na frente dos outros. Então, não gosto, olha, vamos parar por aí, assim não dá. De maneira educada você fala. Mas assim, eu não quero fazer um mal para você, só que isso que você está me fazendo me faz mal, então aqui encerrou. Então a gente tem que ter esse equilíbrio que você falou e às vezes pontuar, só que mostrar que nós não estamos interessados em seguir o mesmo caminho que ele, que é responder à altura, como muita gente diz, né? Agora, gente, chegou uma interação aqui que a gente vai avançar um pouquinho aqui na nossa conversa. Essa interação tem tudo a ver. A Andréia está falando com a gente e agora ela vai falar sobre como a mágoa afetou. Infelizmente, guardo muitas mágoas. Já adoeci várias vezes, pois somatizei. Como aprender a trabalhar mentalmente esse sentimento e não adoecer é o que quer saber aqui a Andréia. Segura, Andréia, segura, porque a gente ainda vai falar um pouquinho sobre isso que talvez você tenha sentido aí, esse adoecimento gerado por mágoas. E que bom que você foi corajosa de falar aqui com a gente, porque a mágoa acumulada ela pode gerar, por exemplo, ansiedade. Por quê, doutora? Bom, a gente tem uma desregulação das emoções. O que é isso? É quando está desproporcional a situação. Pode ser a mais ou pode ser a menos. Então, eu posso não expressar emoções em um momento que eu preciso ou expressar emoções exageradas. E quando isso desregula, isso pode ser agravado. Então, a mágoa, se ela continua sendo reforçada, alimentada, eu posso gerar um quadro depressivo, eu posso gerar um quadro ansioso, eu posso gerar uma síndrome do pânico. Então, é essa emoção que ela é desregulada e ela pode se agravar. Ela somatiza, né? E pode ser somatizada, exatamente, que é quando eu tenho sintomas físicos também. É o tal do remoer, é o tal de guardar ali, ficar... Inclusive, eu tenho uma sugestão para você que ouve alguém que está chorando as mágoas para você. Muitas vezes nós ouvimos e na tentativa de ser ali empático, a gente coloca mais lenha na fogueira, piorando essa situação de mágoa, aumentando o problema. Você precisa de sabedoria e Deus pode te ajudar a, ficar quieto para que essa pessoa possa digerir e escolher não reforçar, tá bom? Vamos para o próximo sintoma que pode indicar o excesso de mágoa acumulada e um comportamento agressivo também pode surgir dessa emoção desregulada. Com certeza. O que acontece? Se eu penso sobre algo, eu tenho emoção e comportamento. Então, meu comportamento ele vai ser coerente com aquilo que eu estou sentindo e pensando. Quando eu tenho mágoa, eu posso ser agressivo. Então, é como se eu quisesse mostrar para a pessoa, olha o que você está fazendo eu sentir, olha o que você está fazendo, o quanto você está me fazendo sofrer. Então, eu posso ser agressivo ou eu posso fugir, me esquivar e isolar aquela pessoa. O comportamento, ele sempre vai ser coerente, até que você mude. Olha outro sintoma aqui, depressão também pode indicar aí, como sua origem, uma mágoa que não foi resolvida. Inclusive, o livro Mente, Caráter e Personalidade, eu tenho aqui volume 2, página 682, olha o que fala.
A imaginação pode controlar as outras partes do corpo para dano seu. Quer dizer, o meu pensamento, eu não consigo tirar o pensamento, não tem como ter amnésia, mas eu posso administrar o pensamento, né? Aí diz assim, todas as partes do organismo precisam trabalhar harmoniosamente. E o doutor Ney Nedley, que é um psiquiatra e médico neurocientista, ele fala o seguinte: pesquisadores documentaram que pensamentos negativos, que causam perturbação emocional, quase sempre contêm distorções grosseiras. Ele fala, pensamentos distorcidos são a maior causa de sofrimento. Então, quando eu começo a alimentar aquilo que eu já recebi de negativo da pessoa, uma palavra rude, ou um olhar desprezível, enfim, a atitude da pessoa que me magoou, eu alimento aquilo mais ainda, eu começo até a aumentar aquilo, potencializar aquilo, isso faz mal para mim, emocionalmente, fisicamente, e eu me torno, já antecipo uma atitude rude com a pessoa mesmo, até com as outras pessoas. Isso já estou distorcendo. Eu estou trazendo um dano emocional e físico para mim também. A doutora Gabriele falou aqui sobre a distorção emocional. Desregulação emocional, né? Usei distorção aqui. Nem sempre a gente consegue perceber a desregulação emocional, mas talvez é um chorar excessivo, vamos trazer para sintomas, né? Sim. Um chorar excessivo ou até uma euforia excessiva na tentativa de camuflar, não é? A gente não costuma dizer que existe emoções boas e ruins. Elas podem ser positivas e negativas, e mesmo sendo negativas, elas precisam ser sentidas. Então, se você está triste, você pode estar triste, você pode ficar triste e demonstrar que está triste. Porém, você tem que perceber se isso está proporcional realmente à situação comparado a você mesmo, não comparado a outra pessoa. Então, em situações tristes, eu costumava, por exemplo, em filmes tristes, eu vou dar um exemplo bem básico aqui, né? Filmes tristes, eu costumo chorar, eu sou bem chorona. Mas eu estou guardando uma mágoa tão forte, um rancor tão... que eu não consigo nem sentir mais isso. E eu passo, e eu modifico. Eu guardo pra mim. Ou, ao contrário, eu estouro, sabe? Eu perco a cabeça. Qualquer coisa é motivo. Exatamente. O problema não é ter emoções. Não. O problema é quando as emoções nos têm. Elas nos controlam. Isso. Então, eu tenho que ser senhor, eu tenho que administrar e não tenho que querer fugir das minhas emoções. Elas estão ali, eu preciso conviver com elas. Só que eu não posso permitir que elas me administrem. Agora, em última instância, um último sintoma que eu queria trazer aqui para você, que pode ser ainda resultado da mágoa, seria a autoagressão ou ideação suicida. Aí seria o extremo, né? Talvez o resultado pior. Sim. A gente pode perceber algumas vezes a mágoa, porque a mágoa, o seu corpo não relaxa. Você rumina aquele pensamento, você não consegue relaxar, você perde sono. Isso é um jeito, uma forma de autoagressão. Você libera muito cortisol, você fica só estressado, então o seu corpo ele não encontra o equilíbrio. E aí você perde o sentido da vida e a direção da vida porque você foca apenas naquele pensamento, naquilo que a pessoa fez. E a sua vida, ela passa a ser direcionada a partir daquilo. Então, a ideação suicida em casos extremos, ela pode vir associada à depressão, pode vir associada à ansiedade, pode vir associada a esse foco. Como se você focasse apenas naquilo que aconteceu, revivesse o passado muitas e muitas vezes e perdesse o sentido para onde você vai, quais são os seus objetivos, os seus planos, os seus sonhos, porque existem pessoas que guardam mágoas profundas por anos, assim, 30 anos, eu tenho mágoa do meu pai há 30 anos, da minha mãe, e não consegue viver de uma forma diferente, perde o sentido e começa a perceber essas questões um pouco mais graves, né? Bem mais graves. É importante a gente tocar nesse assunto aqui no Vida e Saúde. Talvez a gente esteja mexendo aí com vulcão em erupção. E olha que interessante, segundo a Organização Mundial da Saúde, a depressão, que é um desses sintomas que a gente trouxe aqui relacionados à mágoa, ela afeta cerca de 5,8% da população, quase 6% da população brasileira. A ansiedade afeta mais de 9% dessa população. E a gente sabe que isso tudo, além dos números, nós somos pessoas em sofrimento. E é por isso que a Novo Tempo traz, além do programa Vida e Saúde, nós trazemos outros tipos de ferramentas, como a nova edição
edição da revista Esperança Mente Feliz, uma super ferramenta escrita pelo Dr. César Vasconcelos, que vai oferecer estratégias práticas, ou seja, além da compreensão, nós queremos que você parta para a ação, mas do jeito certo, para você lidar com esses desafios emocionais. E olha, para que a gente possa produzir esse material que já foi escrito e enviar esse material para mais e mais pessoas, a gente precisa de você como parte dessa resposta, como força ali nos ajudando através da doação extra que nós estamos fazendo aqui em nome dos Anjos da Esperança. É porque com a sua ajuda, nós vamos imprimir esse estudo e enviar esse estudo, essa revista Esperança, né? E enviar gratuitamente para muitos lares aqui. E eu sei que se você quiser fazer a sua doação agora, você pode fazê-la através do método de Pix. É muito fácil, eu vou colocar aqui na sua tela um QR Code. E é com esse código que você apontando aqui para o seu... A câmera está aparecendo aqui já na sua tela, né? Aqui desse lado. Isso. Você aponta para ele. Primeiro é importante você abrir o aplicativo do banco no celular. Vai lá na aba Pix, eu vou deixar essa tela um pouquinho aqui. E aí, quando você estiver na tela, você escolhe a opção QR Code. Agora sim, aponta a câmera do seu celular aqui para o código azul claro. E neste momento vão aparecer aí os dados da Rede Novo Tempo. Clica, apareceu um códigozinho, clica, apareceu Rede Novo Tempo, você sabe que é o Pix certo. Agora você escolhe o valor da sua doação, qualquer valor é importante. E depois que você terminar a transação, você pode mandar o comprovante aqui para o WhatsApp do Anjos da Esperança. É um WhatsApp diferente do programa Vida e Saúde e eu vou dizer agora para você qual é o número: 12981766630. Vamos lá? 12981766630. Por que, Teru? Eu não quero me identificar. Olha, se você fizer o seu Pix e mandar o comprovante para esse número, você recebe esse botão lindo aqui, olha, que nós estamos mandando para todo mundo que se identifica como uma maneira, um lembrete, um carinho de gratidão, porque você aceitou o desafio de fazer parte do exército de Anjos da Esperança. São 18 anos transformando vidas, viu? E é muito bom fazer parte disso tudo. Eu quero continuar mais falando sobre esse assunto através da revista Esperança, através aqui do Vida e Saúde. A gente vai para um rápido intervalo e na volta, mágoa acumulada continua aqui no nosso roteiro de hoje. E aproveita, se você quiser mandar sua dúvida aqui, sua questão, os nossos especialistas vão responder dúvidas aqui até o final do programa. Vai mandando pra gente, a gente volta já.